gente, tudo bem? Gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto que toda mulher tem interesse. Então, assim, chama suas amigas, chama a sua vizinha, chama a mulherada, porque esse assunto interessa sim para todas nós que somos mulheres. Nós vamos falar sobre um assunto super pertinente que é TPM, tá? Quem nunca, né, gente? Quem às vezes não tem essa TPM, quem não tem aquele sintoma de fome voraz, quem não tem aquela sensação, aquela necessidade de comer doce. Vamos falar a verdade, né, gente? Vamos ser realista com a gente mesmo. Poxa, uma vez por mês acontece esse fenômeno no nosso corpo, né? E a gente fica assim, né, a ver navios, porque a gente fica meio enlouquecida. A gente realmente perde as estribeiras, né? E aí pode colocar a dieta por água abaixo, né? A dieta pode ir por água abaixo por conta desses sintomas de TPM, gente. Olha que absurdo isso. E nós não podemos deixar isso acontecer de jeito nenhum, tá? Então hoje eu vou falar. O tema de hoje é o que eu devo fazer para não engordar na TPM, para não perder o fio da meada na dieta na TPM. O que eu devo fazer, Carol? Então hoje a gente vai falar sobre essa questão, tá? O que a nutrição pode fazer por você nesse período? Como a nutrição pode te ajudar nesse período? Vem comigo nesse raciocínio que vocês vão simplesmente amar esse tema, tá? Primeiro, vamos entender o que acontece no nosso corpo nesse período de TPM, ou seja, uma vez por mês. O que acontece fisiologicamente que traz essa fome voraz, que traz essa necessidade de doce, que traz esse inchaço, essa retenção. O que acontece no nosso corpo, gente? Então, assim, a primeira coisa que cai são os níveis de serotonina. O que é serotonina? Serotonina é um neurotransmissor que dá aquela sensação de bem-estar, de alegria, de felicidade. Então, esses níveis nesse momento já caem. Então, já dá aquela sensação, sabe, de quando gera aquela compulsão, aquela vontade de comer doce, sabe essa questão? Então, e já dá aquele mau humor, sabe assim? Então, é exatamente por conta de níveis de serotonina. Cai também níveis de GABA e dopamina, que também trazem, com a queda desses neurotransmissores GABA e dopamina, a gente se sente ansiosa, depressiva, mal-humorada. Não é assim que a gente se sente, gente? Olha como é fisiológico. É o nosso corpo que age assim, tá? Então a gente não precisa se culpar e falar assim, nossa, por que eu sou assim? Não, gente. É fisiológico, tá? É um processo fisiológico que acontece dentro do nosso corpo e a gente vai ter que encarar como tal. Mas a gente pode minimizar os danos, né, gente? A gente não precisa ficar mal-humorada, ansiosa, chata, depressiva, né? A gente pode minimizar os danos, né? Não que a gente não vá ficar, tá? A gente vai ficar, já conta pro marido, né? Já vamos falar. Eu sou realista, eu falo assim, olha, eu tô de TPM, né? Me segura que eu tô de TPM, mas eu falo mesmo. Mas assim, gente, e além disso, vocês não sabem o que acontece também, gente. O que acontece é o seguinte, alteramos o sistema renina-angiotensina. E aí, sabe o que acontece quando a gente altera esse sistema? A gente diminui. Quando a gente altera esse sistema renina-angiotensina, a gente diminui a diurese e aumenta o inchaço, a retenção. Né? É aquele momento do mês, eu não sei se vocês se sentem assim, que parece que todas as celulites vieram pro nosso corpo, sabe? Esse momento do mês. Aí você tá mal-humorada, você tá ansiosa, você tá faminta, você tá com vontade de comer doce e você tá inchada. Olha como é tranquilo ser mulher, gente. E aí querem que a gente mantenha o nosso humor, né? Querem que a gente se mantenha assim, plena, sempre. Não é assim que querem? Querem que a gente se mantenha feliz, plena, maravilhosa, um mês inteiro. A gente não consegue, gente. É fisiológico, né? É fisiológico. Aí a gente fala assim, putz, tô fazendo a dieta certinha, tô bebendo água, tô fazendo atividade física. Meu Deus, o que tá acontecendo com o meu corpo? Não é assim? Eu não sei, mas eu me sinto assim. Eu já vou contar tudo a real. E aí a gente lembra, né? Não, tô pra menstruar. Já é um passo. Aí você já lembra que a gente tá pra menstruar, a gente já fica um pouco mais em paz e começa a respeitar o corpo, né? Mas eu vou trazer dicas pra vocês do que fazer nesse período pra gente minimizar os danos, tá? Só vou falar de um estudo, tá, recente, que ele falou sobre no período de TPM, a gente aumenta a ingesta alimentar de 250 calorias até 500 calorias, gente. Olha isso, esse período de TPM, tá? Então, o que é nutrição? Já que a gente tem fome, já que a gente tem mau humor, já que a gente tá difícil, tá complicada a situação, o que a gente pode fazer para não aumentar tanto essa ingestão calórica, né? Para não perder todos os resultados que a gente conquistou até agora. O que a gente pode fazer com a nutrição? Então vamos lá, que eu vou explicar passo a passo o que vocês vão fazer para que a gente minimize tudo isso, pelo amor de Deus.
Então vamos pensar nesse período da TPM, tá? Que se eu tô com muita fome, se aumentou minha fome nesse período, o que eu posso fazer? Vamos lá, gente, comigo. Primeira coisa é lançar mão de alimentos pouco calóricos. Então vamos começar a investir em alimentos que quase não tenham calorias. E tenham nutrientes ali que melhorem, que deixa a gente com aquela sensação de tipo assim, nossa, comi alguma coisa. Então vamos lá, que alimentos são esses? A gente pode lançar mão de pepino, palmito, cebola, salada verde, alface, rúcula, agrião, tá? Sempre com alimentos mais sacietógenos, como alimentos fontes de gordura, azeite, oleaginosa, abacate e alimentos fontes de proteína também. Então esses alimentos mais sacietógenos vão fazer com que a gente gere essa saciedade um pouco mais rápido e pare de ficar beliscando e pare de ficar comilona, né? Então é isso que a gente vai ter que lançar. Agora no inverno, as sopas de baixa carga glicêmica são super bem-vindas. Então você pode fazer uma sopa com abobrinha, chuchu, berinjela, couve-flor, brócolis, tomate, cebola e temperinho, sal com alho, tempero saudável, para que vocês também tomem a sopa e tenham aquela plenitude gástrica, tá? Além da sopa, os chás são super nossos amigos. Por que os chás, gente? Porque toda vez que eu consumo chás, chá de hortelã, chá de alecrim, chá de erva doce, vão te ajudar muito a não ficar comilona na refeição. Refeição quente, ele dá essa sensação de plenitude gástrica, essa sensação do tipo assim, nossa, eu tô ficando saciado, eu não preciso ficar com comilança, tá? Então, os chás que você pode lançar mão antes de fazer uma refeição são, a estratégia que eu adoro usar com os meus pacientes, são alguns fitoterápicos, tá? Que aumentam essa formação desses neurotransmissores que eu citei no início da nossa conversa. Então, o Agnus castus, tá? E também o Angelica sinensis são fitoterápicos que aumentam esses neurotransmissores e que dão essa sensação de bem-estar, diminuindo todo esse processo de mau humor, de ansiedade, de fome, tá? Então, fitoterápicos são bem interessantes, sim, também nesses casos. Tá? Além disso, gente, agora se você é aquela pessoa que você fala assim, Carol, por exemplo, eu alterno, né? Eu, por exemplo, tem mês que eu tô faminta e tem mês que eu tenho vontade de comer doce. Então, o meu não é sempre a mesma coisa, não. Esse mês, por exemplo, foi fome, né? Foi fome voraz que eu queria comer um elefante. Mas tem meses que me dá vontade de comer doce. Então, quando dá vontade de comer doce, o que a gente pode fazer para minimizar a ingestão calórica? Quando a questão é doce, né? TPM, quer comer doce. O que você pode fazer para diminuir a ingestão calórica e não causar tantos danos, né? Não engordar tanto nesse período, não ficar tão inchada, tão retido. O que você pode fazer? Então você pode lançar mão de tâmaras. Gente, as tâmaras são super doces, tá? Você pode lançar mão de geleias sem açúcar e sem adoçante. Tá? Então eu gosto bastante das geleias, elas são minhas companheiras, principalmente nesses períodos, porque ajuda muito na compulsão por doce. Além disso, os chocolates com maior aporte de cacau, tá? Então os chocolates com maior aporte de cacau e adoçados com adoçantes naturais. Então um chocolate com estévia, ou de repente talmatina, ou de repente com xilitol, são melhores do que chocolates com açúcar, obviamente, para não gerar aquela compulsão e aquele efeito viciante que o açúcar gera, tá? Então são essas estratégias que normalmente eu peço pro meu paciente. Essa questão de fome e de compulsão por doce, a gente não pode esquecer, gente, da questão da retenção de líquido, né? Porque a gente fica muito retida nesse período. Quem não, né, gente? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar água e chás sem adoçar, tá? Então, nesse período, a gente pode investir no maior aporte de líquidos. Então, por exemplo, 40 ml por quilo de peso corporal. Faça a sua conta, para que você aumente essa ingestão hídrica e para que você minimize esse inchaço, essa retenção que ninguém tá querendo, né? Aquela questão que eu falei no início, de todas as celulites vieram pro meu corpo, pelo amor de Deus, o que eu faço? Né? Pelo amor de Deus, vamos ingerir água e chá sem adoçar, né? Mas que chás? Gente, chá de hortelã, chá de erva doce, chá de melissa, sabe? Chás que vão trazer esse efeito mais calmante pro nosso corpo, tá? Por
fim, eu vou trazer a boa notícia, porque nem a gente não pode viver só de má notícia, pelo amor de Deus, né, gente? A boa notícia é que na fase de pico ovulatório, nós diminuímos a nossa ingestão alimentar em 300 calorias. Então, se a gente no período, pensa comigo, olha o meu raciocínio que eu comecei a raciocinar para mim. Se a gente no período de TPM não abusarmos tanto em termos calóricos, fizermos tudo isso que eu citei, pensa bem comigo, gente. A gente não vai engordar tanto, né? E aí, depois, no próximo período, a gente vai diminuir a nossa ingestão alimentar, porque a gente não fica tão faminta no próximo período, não é assim que vocês se sentem? E aí, a gente diminuindo essa ingestão em 300 calorias, a conta fecha. Eu consigo ser sempre plena no mês todo, se eu fizer tudo isso. Eu consigo ficar sempre num corpo legal, num corpo em equilíbrio, num corpo nem tão inchado, nem tão retido, e não a gente lançando mão de todas essas dicas que eu dei hoje, né? Tanto pra fome, quanto para vontade de comer doce, fazendo um equilíbrio corporal na fase de TPM, depois eu consigo sempre ter esse ajuste, ou seja, equilibrar, ou seja, não engordar, não passar uma semana gorda e as outras semanas bem, entendem? Então é isso que eu quero que vocês entendam a partir de hoje, tá? Vamos ser espertas, não vamos deixar toda essa parte hormonal dominar o nosso corpo, a gente não pode, a gente tem que ir atrás disso, né? A gente tem que lançar mão de algumas estratégias, alimentos fitoterápicos, chás, para que a gente não deixe o nosso corpo em desequilíbrio e não perca tudo que conquistou e não desanime, que é o mais importante, porque às vezes a gente desanima, gente, porque a gente começa a falar assim, ah não, aí eu já comi, eu vou comer de novo, começa a inchar, começa a reter, começa a aumentar a gordura e vai desanimando, e eu não quero ninguém desanimando, tá? Não quero que por uma TPM a gente perca tudo, todos os resultados, a gente desanime, a gente fique depressiva, não quero, tá? A gente vai lançar mão de tudo isso, todas essas estratégias e vai dar super certo, a gente sai da TPM maravilhosa e volta pro foco total, diminui a ingestão e consegue se equilibrar e equilibrar o peso, tá bom? Beijo, 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 espero que vocês tenham gostado desse vídeo.